Alô, boa tarde. Como vão? Maristela Trindade, uma viajante há não sei quantos mil anos, como vocês podem ver, a minha nave espacial. E eu desci aqui especialmente com uma missão. Mas antes de tudo, eu vou me autodescrever. Cabelos castanhos pintados. Roupa, tô com um sobretudo de fundo branco, estampa geométrica azul e preta, se não me engano, uso um anel marrom, a roupa preta por baixo e, no mais, muita alegria no coração. E eu vim aqui especialmente para entrevistar uma grande viajante, imensa de coração e de nave, Vanessa Oliveira, Caos Esfera. É isso. Coisa boa ver você aqui, sabia? Prazer. Olha, se tem uma mulher que já viu as minhas dores, está aqui na minha frente. Maristela Trindade. Porque já são anos a gente trabalhando juntas, né? Eu lembro exatamente quando eu tive esse insight. Eu preciso de alguém comigo para trabalhar o meu corpo de uma forma constante, para me ajudar a dar conta de tudo que está acontecendo. E aí apareceu Maristela na minha vida. Eu lembro da primeira vez quando a gente fez uma sessão lá em casa, eu pensei assim, ou ela vai sair correndo, ou ela vai casar comigo. Casei! Então a gente está aqui mais uma vez no Prazer Caos. Sou Vanessa Oliveira. Hoje eu estou vestida com penas e uma coisa meio vitoriana, assim, preta e teatral, porque eu acho que a energia da Maristela chamou isso. Tenho cabelos curtos, encaracolados, meio castanhos, ruivos. E para variar, sempre brincos grandes, coloridos. Hoje eu tô com laranja, tô com uma blusa meio prata, uma calça preta. Para navegar aqui hoje a gente tem vários bichos pela mesa fora. Temos um eclipse aqui na imagem com a caosfera, né? Esse encontro do Sol, da Lua, da Terra, esse alinhamento que acontece em, sei lá, com uma distância gigantesca entre a gente e este alinhamento, e ainda assim é uma grande maravilha. Então, nem sempre a gente precisa estar perto para assistir a beleza. Nem sempre. Né? Mas, apesar de tudo, nós estivemos muito perto. Estamos muito perto há alguns anos já. O que não precisa necessariamente significar nada, mas significou muita coisa. Porque cada dia foi uma imersão, e é uma imersão de autoconhecimento do universo. Vanessa me ensinando muito, e essa troca, e eu trazendo para ela, e enfim. Começamos pelo corpo. A ideia do corpo. Fui lá, para a gente trabalhar o corpo. E aí agora eu pergunto, o que seriam os corpos ou o corpo da Caos? Mari, eu acho que o trabalho que a gente tem feito é tão interessante, né? Volta e meia alguém me pergunta assim, o que é a Maristela na sua vida? Eu falo, minha terapeuta corporal. Aí a pessoa, mas o que é isso? E aí como é que explica isso? Porque o corpo, ele vai muito além do que o corpo físico, que as pessoas chamam de corpo, né? O corpo, ele faz parte de muitas ideias, ele faz parte de muita construção. E muitas vezes, quando a gente trabalha, eu chego num determinado lugar do trabalho que eu falo, peraí que eu preciso ensinar para o meu sistema, né, racional que existe um outro corpo aqui, que existe um outro funcionamento, que existe um outro lugar. Porque você começa a abrir e expandir tanto o seu sentir que não dá mais conta de dizer que é só isso aqui que as pessoas estão vendo, né? E aí é muito interessante porque todo o trabalho que a gente faz é muito focada nesta máquina que tem limites, mas é muito maravilhoso assim como a gente consegue ultrapassar e trazer, na verdade, outras dimensões de nós mesmos. Então, assim, a caosfera, ela é um espelho de muito desse trabalho, né? A caosfera, ela é feita de muitos corpos. Ela é um grande ecossistema. E que se você der um zoom out, você vê um grande corpo, sabe? É que nem você pegar uma colmeia, sabe? Uma colmeia, ela é um corpo, né?
Mas quantos corpos tem ali dentro, sabe? Eu me lembro muito de um dos trabalhos que você fez comigo. Chega essa mulher lá em casa com um negócio assim, olha, fecha os olhos, deita, e que aí a gente vai começar a trabalhar. E a questão era não ver, né? Ela levou um casulo, né? Ela trouxe um casulo, comprou um tecido que ele era super, né? Tubular. E aí ela me colocou dentro daquele casulo. E aí é muito interessante porque são duas viajantes trabalhando, né? E aí eu acho que quando você tem duas viajantes trabalhando, eu fui para dentro do casulo fazer um trabalho e você fora do casulo fez outro trabalho. E a gente cocriou e foi uma sessão maravilhosa ali, de muitos sentidos, né? E é muito interessante quando a gente conversa depois do trabalho e aí a gente vê que a sua navegação e o seu corpo e o meu, eles dançaram junto. Eu acho que, na verdade, os corpos, eles são uma grande dança, sabe? Eles são uma grande dança. A gente que fica tentando delimitar onde vai o meu pé, onde vai a minha mão, aonde vai. Mas se você para de tentar delimitar, a gente atravessa uma outra. Com certeza. Né? E sem certezas. Porque essa navegação é a grande liberdade, né? É uma coisa que me entristece muito. Não é hora de falar de tristeza, mas já vou falar alguma coisa de Pode tristeza. falar tudo. Que é tipo assim, o corpo como uma carapaça dura, rígida, contraída. Quando a Vanessa traz o casulo, ele é elástico. Eu não vou levar uma proposta que tenha um tubo, mas que seja elástico, que é exatamente para... Vamos lá, vamos nascer de novo, vamos brincar com o movimento dentro do espaço. Por que as pessoas não dançam na rua? Por que não os corpos, né? Ou você dança em um lugar, ou você faz uma terapia num lugar fechado, tudo tem que ser num lugar específico. E, no entanto, tudo que se passa dentro de nós são zilhões de sensações pedindo para ser tocada, pedindo para ser chamada, sensações que trazem memórias, sensações que trazem emoções. E aí, fala um pouco disso. Você sabe que eu estava pensando exatamente no que a gente viveu com o casulo, né? E eu acho que passa por uma questão de respeito quando a gente está na cocriação de corpos, nessa dança que a gente está colocando aqui, que não é o corpo carapaça de proteção no sentido de distanciamento, mas o corpo como camada de movimento, né? E aí eu me lembro que a primeira vez que a gente usou esse casulo no nosso processo de trabalho, eu entrei num transe muito profundo, e que eu não queria sair dali. E eu via você, né, de alguma forma tentando me provocar para sair em termos de corpo, e eu não queria sair dali. E aí, ao invés de você continuar a provocação para sair, você mudou, porque você viu que eu não queria sair dali. Né? Tem um lugar também, eu acho, às vezes, quando a gente vai fazer uma... Tudo bem que quando você vai fazer uma sessão de terapia, né, seja lá qual for, e qualquer trabalho que você faça no seu corpo, às vezes a pessoa, não, tem 1 hora para te atender, tem 2 horas para te atender. E aí, só que às vezes a pessoa, ela entra num estado de ansiedade para encerrar. É tão bonito quando a gente sai desse estado de preciso encerrar por causa do tempo e dança, e aí a gente se encaixa perfeitamente na sincronicidade da tua agenda, da minha agenda e do que a gente está construindo, sabe? É um outro lugar de navegação. Então, eu acho que esse lugar, né, que me veio agora do transe que eu entrei, e eu sentia o respeito do teu silêncio em relação àquilo que estava acontecendo comigo naquele instante. E não era uma coisa assim, eu não tinha como falar para você, olha, peraí, eu quero ficar mais um pouco. Não tinha palavra, porque eu não estava conseguindo nem falar. Então, tem uma percepção, né, os seus sentidos conversando com os meus sentidos o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente precisa, e na causa a gente vai falar muito sobre isso, aonde estão os seus sentidos. Né? As pessoas sempre acham que são só os animais que têm capacidade de perceber a chuva antes dela chegar. Só que a gente consegue, através da umidade do ar, do cheiro e de lugares e de movimentações que acontecem no ambiente, que o seu cognitivo não pegou, mas você sente que tem uma movimentação e que aquilo está acontecendo. Né? Então, como é que a gente poderia, como sociedade, estar numa relação com o outro, independente de qual tipo de relação, onde essa dança ela acontece de uma forma muito orgânica,
onde eu respeito que você não quer sair, mas ao mesmo tempo eu crio por aqui e a gente vai, na verdade, construindo algo muito natural para cada um envolvido, né? E também para a própria relação em si, sabe? Eu me lembro muitas vezes, assim, quando a gente começou a trabalhar, e você falava muito disso, né? Que o corpo, ele mostra, o corpo é como se fosse um grande mapa da história da pessoa, né? E a forma como é o ombro, a forma como é o quadril, assim, é muito maravilhoso. A gente trabalhar várias formas de viagem, várias transcendências e traumas e crenças, e depois a gente olhar para o corpo e ver no corpo todo esse registro. A cartografia Da dele. cartografia do corpo. E aí eu lembrava muito de você falando assim, quando a gente começou a trabalhar, a rigidez que meu corpo tinha, né? E o quanto eu tive que me defender para o ambiente corporativo que eu trabalhava, no sentido de me posicionar como uma mulher, né? Uma mulher de negócios e que não vai baixar a cabeça por uma pessoa que está sendo machista com ela. Eu trabalhei muito e encarei muito o machismo na minha vida. Só que a carcaça ficou, né? A carcaça ficou no sentido tipo, aqui não passa não. Sim. E aí eu lembro muito de você falando sobre isso, né? Como que o corpo ele se constrói a partir desse momento. E eu sinto que o meu corpo cada vez mais quer elasticidade agora. Ele quer mais flexibilidade, ele quer um outro lugar. E aí eu penso, poxa, mas com a idade que eu tenho, ele pode chegar? Não, ele pode chegar, ele pode vir para um outro lugar. Porque a gente também tem muitas crenças, né? Exatamente. De que o corpo ele chegou numa estrutura e que não pode mudar nunca mais. Ele vai mudar, essa que é a grande questão. Querendo ou não, ele vai mudar. O que eu penso, o que eu sinto é que as pessoas não sabem disso. Ele vai mudar, ou pela idade, ou ele vai mudar. O corpo é mutante. E tudo que tem nele é mutante também. O grande barato é que, além da estrutura que a gente localiza num corpo posturalmente, né? Você olha para um corpo, tá o ombro viradinho, né? O caminhar tá... desde cedo você vai vendo isso, porque é uma formação que vai sendo imposta. Mas tem um lado de dentro que também vai berrando e ele não berra igualzinho aquele corpo que está do lado de fora. Ou berra, ou fala, ou se expressa. E isso você sempre deixou muito claro. Existe algo dentro de mim que vai muito além dessa figura que eu posso chegar lá, estereotipar. Olha, você fez isso, vamos lidar, vamos abrir as carcaças. Ok, isso é muito importante. Vamos trabalhar com osteomuscular, osso, músculo, postura, mas ouvir o que você tem a dizer. E esse primeiro período, até antes do casulo, que foi muito intenso, é de deixar sair todas as camadas que você tem, que essas a gente não controla, né? Que são espontâneas, que eu acho que você pode falar um pouco disso, que são dos sonhos, são dos traumas, são das viagens ancestrais, dos desejos realizados e não realizados, enfim. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que às vezes as pessoas falam, vou fazer ali uma massagem. As pessoas não ainda acho que elas não captaram o poder de um toque humano na sua pele. Sabe? E elas acham, a sensação que eu tenho é que a própria massagem, seja lá qual for a técnica, ela foi encaixotada como uma entrega. Vou fazer uma massagem. Olha, Perfeito. Eu tenho meia hora, 1 hora para fazer essa massagem, aí eu vou relaxar e depois eu volto pro estresse da minha vida, e aí a pessoa vai andando em caixas. Perfeito. Agora, relaxei, estressei. Relaxei, estressei. Relaxei, estressei. E aí, no final das contas, você não relaxa nunca, porque você condicionou o teu relaxamento. E o que eu acho muito interessante é que quando você começa a perceber essa sensibilidade do corpo, né, você começa a ativar outros lugares do seu ser. Se eu estiver na praia, eu sentar para fazer uma massagem na praia, eu viajo, e viajo mesmo, assim, de ir para lugares e trazer dentro de mim insights que eu estava precisando ver e que eu não estava conseguindo ver pelo meu racional, pelo meu cognitivo, né? Então,
eu acho muito importante as pessoas se abrirem para o poder do corpo. A gente se tornou uma sociedade muito mental, muito dos significados fixos, e eu sinto, e eu falo isso para todo mundo, a pessoa precisa trabalhar o corpo físico, do que ela entende que é corpo físico, para soltar o caos que mora dentro dela e ela perceber um outro corpo que ela tem, que é um corpo de sentidos, é um outro lugar. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando, às vezes eu falo com as pessoas assim, falei, cara, eu faço trabalhos que eles são uma verdadeira viagem de ayahuasca, e sem tomar nada, porque a partir do momento que eu vou com a intenção, eu tô ali naquele processo, e você sabe que eu não paro, né? Eu tô ali me hackeando e me buscando. E aí, quando vem você e me ajuda a me provocar, porque no final das contas, o toque de uma outra pessoa é uma provocação. Sim. É uma provocação do tipo, sai daqui, sabe? Esse lugar que você tá se escondendo, vamos abrir, sabe? É mexer naquele pessoa, aquele santo pessoa. Pessoas. Ai, Fernando, não és tu, é o pessoas, músculo. Esse músculo, olha, a gente fala, faz. Quando eu vejo, ela fala assim, mas você sabe que você tá pegando... Não, pessoas, faz uma poesia. Porque ele passa pelo corpo inteiro, e aí é muito interessante que quando a gente começa a trabalhar, eu me predisponho a viajar nas provocações do meu corpo que o meu sistema racional não controla. Então, assim, é muito maravilhoso que várias viagens poderiam virar grandes filmes, assim, depois, Sim. porque eu sou muito imagética, a coisa vai acontecendo. Então, é como se eu estivesse sonhando acordada, é um sonho lúcido. Né? O Jung falava muito da questão do inconsciente, né, visto através do sonho, e realmente o sonho ele é maravilhoso, porque a gente registra as coisas, não, por exemplo, um camelo é um camelo, não, eu posso registrar esse camelo através da cor laranja. E aí, se eu não sei que laranja representa camelo dentro de mim, eu não sei que, na verdade, eu estou navegando dentro desse arquétipo. Então, quando você começa a trabalhar o corpo e as provocações físicas, você vai soltando essas amarras cognitivas que você fez, essas indexações de palavras, né? E quanto mais você permite, né? Várias vezes a gente vai trabalhar e o meu cérebro está tentando controlar. E eu tô vendo que tô tentando controlar. Eu já faço isso há muito tempo, né? Então eu falo, peraí, tô tentando controlar. Não, vamos lá, ok. Aonde esse controle vai me levar? Ao invés de tentar barrar o controle, falar assim, tô tentando me controlar, porque isso vai me deixar ansiosa e aí eu não consigo trabalhar, eu falo, ok, tô tentando me controlar, deixa eu ver qual é a ferramenta de controle que eu tô usando agora. Aí aparece dentro de mim uma Vanessa criança, ou uma Vanessa vestida com uma determinada roupa, ou um homem, ou uma mulher, e aí eu falo, ok, esse sou eu, deixa eu ver, que ferramenta é essa de controle que eu tô usando? Porque isso é um grande lance, né? As pessoas acham que elas são uma só. Quando você começa a abrir a sua multiplicidade de visão, você começa a ser o observador da própria ferramenta que você está usando, que também é você. Aí a brincadeira fica maravilhosa, porque na hora que eu consigo descolar, porque o que acontece? No final das contas, quando a gente está num processo de controle, a gente às vezes não consegue descolar e a gente fica lá naquele ser que está dentro da nossa cabeça falando, querendo agindo, querendo combater. Você com ele com você. O tempo inteiro. Mas, de repente, eu parar como se fosse um espetáculo de teatro e eu sento ali na cadeirinha e olho para aquele ser que tá lá me controlando, eu falo, deixa eu ver. Como é que é esse ser? Cara, mas isso é um grande, grande barato. E isso é, assim, a apoteose da história. Porque você conversar com o controlador, que hoje a gente chama de sabotador, a psicanálise, não só a psicanálise, mas os psis, né, a literatura que trabalha com a mente, fala do sabotador. Se você tem a coragem de pegar e encarar uma sensação de controle e conversar com ela e tentar conhecer... Aí a gente percebe que a gente já foi para além do corpo desenho massinha. Massinha, aliás, é um grande barato. Eu sou uma massinha, eu posso brincar de ser outra coisa. Pense no corpo como massinha que vai dar certo. E aí, essa relação de você lidar com aquilo que mais te boicota, que mais inferniza a mente. Não, mas eu estou isso. Fala um pouco disso, que eu acho que isso é
muito importante, muito Mas eu acho que é por interessante. isso que a gente vai trazer a arte para as pessoas, porque a Caos não quer definir. Ah, isso aqui é a linha da psicologia tal, isso aqui é a linha de Do não sei o quê, corpo, da do técnica corpo, da corporal. técnica tal, isso aqui é o corpo. Até porque cada um vai ter coisas que vai aderir mais, aderir menos, né? E quando a gente fala da arte, a gente fala da capacidade da gente aceitar que a gente é criador e criatura. A gente fala da alma de artista que todo mundo tem. Sabe, a gente também colocou o artista, a gente encaixotou o artista, virou um deus que tá lá separado e ele tem um glamour e é diferente de todas as outras pessoas. Nós temos a arte dentro da gente. Né? O que é a arte? Né? Você olhar para qualquer coisa da sua vida e você conseguir trazer outras expressões, outras leituras, outras formas de ver a vida, sabe? Então eu acho que também a gente encaixotou a arte a partir de uma indústria de entretenimento, de celebridade, e a gente se afastou de algo muito poderoso. Porque a partir do momento que eu estou brincando com o meu sabotador, eu estou fazendo arte. Eu estou dirigindo um espetáculo, sendo que o espetáculo é o meu universo. Sim. E aí, quando eu vejo, tem 2, 3, 5 Vanessas, 20 Vanessas, sabe? E Vanessas completamente diferentes, sabe? E eu olho para elas, e aí eu acho que parte de um princípio de compaixão, porque também você só vai conseguir enxergar aqueles lugares, às vezes, que você acha que são feios, a partir do momento que você aceita que eles existam dentro de você. Né? E aí você consegue sentar na audiência e olhar para o seu sabotador, digo sabotador, porque o que a gente fala na Caos é você ir com os seus movimentos. Então apareceu uma pessoa ranzinza, cheia de preconceito, olha para ela e navega com ela e conversa com ela internamente. Não abafa ela, não enterra ela, sabe? Porque a gente deixa de escutar o que as nossas personas querem falar. Outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Porque as pessoas falam muito que quando você tem várias personas, é ruim, tem uma leitura sobre essa, porque aí você, no final das contas, você não consegue ser você. Mas isso ainda é uma leitura que ainda não atua com a coexistência das polaridades. Porque a partir do momento que eu sou várias, eu entendo também que eu sou nenhuma. E aí eu entendo o meu poder de criação, porque eu posso criar e destruir, e criar e destruir, e criar e destruir, sabe? E aí esse lugar de destruição só vem quando você consegue não se apegar a cada uma dessas pessoas e brincar com elas. Eu falo que assim, às vezes você tá num relacionamento e as pessoas falam assim, poxa, eu virei mãe do meu namorado, ou eu virei o pai da minha mulher ou do meu parceiro. Não tem problema. Na minha perspectiva, isso não tem problema. O problema é você se tornar mãe para sempre do teu parceiro, da tua parceira. O problema é você se tornar pai para sempre. Ou tá inconsciente disso, Ou né? tá Mas à medida que você fala... Mas a partir do momento que você atua como mãe, atua como filha, atua como sobrinha, atua como amante, atua como... E quando você começa a brincar, esse é o grande barato, é o movimento. Porque o outro vai ter dia que também vai ser seu pai, vai ser sua mãe, vai ser sua avó, vai ser seu filho, sabe? E aí você tem um grande carnaval nas relações quando você chega nesse lugar, sabe? Essa coisa, não, eu não posso ser a minha mãe. Não, é importante você encontrar qual é a mãe que você é, né? E para isso você tem que matar todos os arquétipos que vieram dizendo para você o que é, para você criar, pegar aquela massinha que você falou e falar, deixa eu ver como é que é a mãe que eu sou, o pai que eu sou, né? A criança que eu sou. Porque vai ter momento que você vai querer colo do teu parceiro, da tua parceira. E naquele momento você tem que se entregar a isso. Não, eu não posso ser a criança. Você pode. O grande lance é você perceber que você está em movimento. Porque na hora que você se apega a um personagem só, aí lascou. Eu acho que você está falando, é muito interessante. Porque, aliás, está falando de um monte de coisa, né? Corpo não é uma caixa fechada. E quando você fala eu, por exemplo, defendo muito arte, corpo é arte, arte é corpo. E arte não é moldura, não é uma obra de arte, não é uma moldura, estava fechado. Não, é movimento que gera movimento, mão que pintou, mão que pinta, que desenha, que escreve, corpo que sente, que se transforma e traz uma outra linguagem, inclusive a oral, né, ou a escrita, ou o movimento. Então, assim, trabalho de corpo, o trabalho disso, gente, pelo amor de Deus, é remeleixo do humano. Né? Remeleixo do caos, para se descobrir, revelar e expressar
abrir os canais expressivos. Quando você falou do sabotador, tem uma coisa muito engraçada, ou seja, lá do vilão que apareça na nossa frente. No teatro tem uma coisa que é: defenda seu personagem, seja ele qual for. Porque senão você não vai ter como fazer um bom vilão, né? Ele vai ser o quê? Um vilão estereotipado, porque eu vou estar julgando o tal do vilão o tempo inteiro. E eu acho isso fantástico, que é: leia, você vai humanizar esse vilão para poder lavar a tua alma dos estereótipos que você coloca nele, para lê-lo e aí defendê-lo. Quando você passa por esses papéis, se dá a liberdade de passar por esses papéis, a partir desse invólucro que chamamos corpo. Calma, medicina, não brigue comigo, fiz fisioterapia também, então hoje assim. Fala dessa expressão, eu te convido a falar mais dessa expressão de multilinguagem que a Caos convida, né? Você sabe, quando você estava falando, eu lembrei de um documentário, acho até que já comentei com você, que é do Val Kilmer, que chama Val. Sim. Que é maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Estava na Amazon, pelo menos a última vez que eu vi. E aí tem uma cena que me marcou muito nesse documentário, que ele está mais novo, num processo de aprender e fazer vários testes e várias cenas. E aí ele faz uma cena e o professor olha e fala: olha, não ficou bom. Aí ele falou assim: tá, mas o que acontece é, o personagem que eu estou vivendo, ele tem vontade de morrer, ele tem vontade de não estar aqui, e eu não tenho isso dentro de mim. E falei que eu não vou conseguir chegar nisso porque eu não tenho isso dentro de mim. E aí o professor lhe dá um grande esporro e fala assim: óbvio que você tem, todo mundo tem isso dentro de si, isso é existencial. Você faça uma pesquisa, mergulhe dentro de você para você achar esse lugar. E aí aquilo, sabe, me deu uma chacoalhada, né? E até nesse lugar do ator e da atriz, né? O quanto, na verdade, porque para mim, um grande ator e uma grande atriz é aquele que, de fato, vive a essência humana através dos papéis que se apresentam. Sim. E aí, qual a diferença disso para uma pessoa que está numa empresa, a pessoa que está em casa, a pessoa... Porque existem muitos papéis dentro de nós que, no final das contas, se a gente começar a abraçar e mergulhar, né? Porque isso dá trabalho, né? Mergulhar nessa emoção, nesse lugar que é infinito, né? Pode ser até um pouco temeroso, às vezes, quando a gente mergulha. E é por isso que é importante ter companhia, às vezes, no processo. Mas essa fala desse filme do Val Kilmer me chamou muito a atenção, porque o quanto, na verdade, as pessoas, elas falam assim: não, mas eu não tenho isso. Não, mas... Não, tá tudo resolvido. Eu nem faço terapia, não preciso de terapia, não, tá tudo sob controle, tá tudo... Como se a gente fosse... Tá tudo sob controle. Então, como se a gente fosse essa coisa estática e já definida e controlada, sendo que a gente é muito amórfico, sendo que quando a gente mergulha, a gente encontra papéis e a gente começa a brincar, inclusive, com personalidades que podem ser nossas se a gente quiser, né? Então a gente pode acordar mais sedutora, a gente pode acordar mais vilã, a gente pode acordar mais engraçada, palhaça, sabe? A gente tem os arquétipos, né? Hoje a gente até tem todos os arquétipos aqui do tarô. Não é à toa que tem os arquétipos no tarô, né? O tarô, na verdade, as pessoas, elas encaixotam o tarô também, acham que é simplesmente divinatório, mas isso é uma jornada humana que foi desenhada por pessoas, né, que eu não sei agora quem fez o tarô de Marsella, mas que traz uma jornada que começa: o louco, a carta ali 0, é aquele que rompe, e você passa pelo rei, você passa, né? Você passa pelo imperador, você passa pela imperatriz, você passa pelo papa, você passa pela lua, pelo sol, pela estrela, sabe? E eu acho que isso é uma jornada humana. Na hora que você permite viver esses papéis. E o quanto isso não é arte, sabe? Porque quando você se percebe criador e criatura de si mesmo, você é a sua própria arte, né? A Vanessa é minha arte. A Vanessa é uma criação. Né? Se alguém fala assim: a Vanessa é uma criação. E quanto mais eu me desapego de tentar definir o que é, mais eu encontro lugares dentro de mim que eu falo: olha, isso é quentinho aqui, isso me acomoda, isso é legal. E não necessariamente vai acomodar algo em mim que a sociedade fala que é legal. Sim. Aí que eu acho que é o grande barato, né? É você brincar com
com os personagens, brincar com suas várias nuances, com suas várias cores e movimento, e depois conseguir encarar, se empoderar e dizer: gosto. Sociedade é controle. Sociedade é controle. Quando você se convida, que você está falando que é super importante. Vou voltar ao começo, quando você falou dos mergulhos, né? Quando a gente se conheceu. Com a Vanessa fez o trabalho terapêutico, com outras pessoas faço outro trabalho, mas que é na linha do solta a linguagem, vai no artístico, mas não deixa de ser terapêutico também. Eu ia falar isso, quando eu vejo o seu trabalho ela é uma viagem. Ela é uma viagem. É uma provocação. Você convida o outro a viajar. E eu tô lá de mãozinha dada. Por que não? Vai quebrar a caixa, tem que dar a mão. Quando você pega uma pessoa, fecha os olhos dela e faz ela andar pela rua fora, entendeu? Sem perceber onde ela tá pisando, para ela experienciar, não ver, isso é uma viagem. E eu falo uma viagem com todo o amor do mundo, porque a gente está aqui para quebrar os preconceitos da palavra viagem. Isso é uma jornada, é uma viagem. Porque eu acho que a gente está chegando num lugar de sociedade que, se a gente não abraçar o experimentalista que a gente é... Bom isso. Entende? Bom. E aí, para estar numa viagem, a gente tem que ser experimentalista. E aí, a terapia, ela é consequência. Não é assim, eu estou indo a uma terapia porque eu preciso... Não, eu preciso viver. Eu vim aqui para a Terra para viver a Terra. Uma vivência, chame como quiser. Mas o ponto é, a partir do momento que eu desejo viver a Terra, viver o meu corpo, porque esse corpo algum dia ele vai embora, né? Você se empodera de sentir. Você se empodera de experimentar. E aí, cada encontro, você vai ganhando ferramentas que vão apurando mais os teus sentidos sobre o que você quer, sobre o que você não quer. Sabe? Então, essa coisa de que a terapia ela é um lugar para você lá se cuidar, eu acho que ela é tão... E sair pronta para alguma coisa, né? Eu acho que o processo terapêutico, ele é a vida. Quando você se torna cientista da própria alma, você faz terapia com tudo. Exatamente. Você faz terapia mesma, com você, né? mesma. Com você mesma. Você faz com um sinal que fechou e que não abre mais no trânsito. Sabe? Você faz dirigindo, você faz num café, você faz andando na praia, sabe? Porque eu acho que a vida, a partir do momento que você assume ser uma experimentalista, ela te traz informações, sabe? E aí você observa aquelas informações e aquilo você vai ganhando musculatura, a gente fala desse corpo que a gente não tá vendo, você vai ganhando sentidos, você vai ganhando prazer de estar aqui. Né? Outro dia uma pessoa falou assim, não, a vida ela tem que ser vista como uma viagem, não como um destino. E aí a gente brincou com ela e falou assim, também é um destino, porque quando você percebe que a vida é um destino, você confirma o compromisso de estar aqui, sabe? E aí quando você confirma o compromisso de estar aqui, aquilo é tão... Gostoso. Aqui parece o sonho, né? Estou aqui, é o destino. Vira um sonho, aparece estrela, Saturno. É isso, sabe? Vira uma constelação. Vira, porque você começa a ver esses símbolos, esses arquétipos nos seus encontros. Você começa a brincar com seus códigos. Quando a gente estava vindo para cá, eu estava me lembrando de uma artista, que é a Marina Abramovic. Sim, acho que é Abramovic, né? Performer. E ela faz uma coisa que todo mundo poderia fazer, né? Ela tem um processo, um trabalho que ela faz que ela simplesmente é ótima, né? Ela senta numa cadeira ali e ela pode ficar o dia inteiro olhando para as pessoas. Ela ficava fica em silêncio, olho no olho. E é lindo ela falar o quanto de preparação interna ela precisa fazer para ela estar em presença. Alguém pode achar assim, não, mas é silêncio, ela não está fazendo nada. Ela está fazendo muita coisa. E recepcionando o que o outro trazia para ela, né? Em silêncio, o quanto é poderoso um silêncio com o outro, sabe? E a gente não faz isso, né? Porque no final das contas, quando a gente faz isso, a gente tira os códigos, a gente tira as defesas. E aí quando a gente quer de fato mergulhar, a gente vai pela íris do outro ali como um grande portal.
E aonde você vai parar, eu não sei. Eu já me apaixonei fazendo isso, sabe? Porque é muito forte você sentir um outro ser te atravessar, sabe? Eu acho até que a gente coloca depois nas frequências de inspiração do vídeo, mas tem sites que você consegue fazer isso. Você entra e uma outra pessoa entra em outro lugar do mundo. Eu já participei também online. E fica 1 minuto um olhando para o outro. Uau, é um encontro. É um grande encontro e você não sabe nada sobre aquela pessoa. E eu já participei de dinâmicas onde fica olhando e depois de olhar muito, sem você conhecer aquela pessoa, você diz alguma coisa para ela sobre ela e ela diz alguma coisa sobre você. Aí a pessoa vai perguntar, mas espera, vocês não se conhecem. Quem disse? Né? Quando eu olho para uma outra pessoa, mesmo sem saber o nome dela, quem disse que eu não sinto ela? Exatamente. E aí, a Caos vem para abrir essas perguntas, abrir esse corpo que está encaixotado para a gente, na verdade, perceber as camadas que ele tem. Né? Então, a Marina me veio agora como uma referência, porque é forte o trabalho dela. Quando você olha, você vê que é um trabalho de estar presente. Esse trabalho da Marina foi muito marcante, né? Porque eram várias pessoas e ela se propunha a ficar durante dias, o dia inteiro ali. E cada encontro era um encontro. Tinha gente que suportava ficar ali, tinha gente que não suportava. Isso, o suportar, não sei se é a palavra, mas que queria sair correndo, porque é olho a olho. Agora, você fala, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que está rodando aqui, que assim, é a intensidade do autoconhecimento, né? De se vasculhar e de trazer isso para fora a partir desse remeleixo, encontrar o vilão, seu sabotador, ou a sua estrela, ou etc. e tal. Às vezes o estímulo ele pode ser pequeno, nada precisa ter um nome encaixotado de ser grandioso, uma trapeia muito profunda, ou uma vivência muito profunda. Tudo é profundo quando basta essa gota de generosidade que você falou, da troca. Às vezes não é nem o olhar, às vezes vai o sentir da mão, às vezes o ouvir da voz, né? E isso já abre. A disponibilidade é que eu acho que a Caos está querendo trazer, está querendo abrir nas pessoas, você, como guardiã do campo, guardiã da Caos, trazendo a possibilidade maravilhosa que é se deixar vasculhar do jeito que começar. Apenas abrir as portas, abrir os poros, seja lá que nome for, que não tem que ter medo de ser intenso, porque mesmo muito pequeno pode ser muito intenso. Mas é isso, as pessoas colocam o inteiro e o intenso como algo não possível. Eu até ia sugerir aqui, quem está escutando a gente, faça um exercício hoje em casa, sabe? Seja em família, seja no trabalho, seja com um amigo no café, fica 1 minuto. 1 minuto, olhando um para o outro. Começa com 10 segundos, 30, 20. Porque isso pode se sentir desconfortável, pode querer desviar o olhar, entendeu? Porque você se sente nu. Sim. Ali, né? Porque quando você atravessa aquele olhar e um outro olhar também te atravessa, né? Então, eu sugiro que eu faça essa provocação para testar em casa e fazer e ver o que sente. É simples. Né? Aquilo não precisa ser um movimento gigantesco. E você pode encontrar isso nos livros, você pode encontrar isso nos encontros, você pode encontrar em qualquer lugar, observando o mar, que eu sempre falo aqui, que o mar ele é um bálsamo assim, pra gente aqui, que na verdade é um espelho desse corpo, que é feito de muitas gotas, que também são corpos. Sim, sabe? Sim. Porque eu me lembro uma vez de um trabalho que a gente fez. Foram muitos. Eu chegava lá com uma proposta e já preparada para não vai nada, pode ser qualquer outra coisa. Mas isso foi maravilhoso, porque quando a gente começou a trabalhar, você vinha sempre com um planejamento. Tipo, essa semana eu vou fazer isso com ela. Aí chegava lá, eu já tinha dado um salto da última vez que a gente tinha falado, e aí eu já estava em outro lugar e você falava, ok.
vou com ela. Você não ficava presa à sua teoria, porque tem gente que faz isso. Às vezes, não, mas eu tô presa aqui, eu preparei isso, mas já mudou o cenário. Já foi, Já dançou. foi. Mas aí você também trazia a tua capacidade de criar, né? A Sim, capacidade de cocriar e de improvisar algo que você não tinha pensado. Né? E eu lembro de um dos trabalhos que a gente fez, e aí foi um trabalho muito de dança, de explorar, e você falava assim pra mim, confia nos seus pés. Isso era uma coisa que eu já ouvi muito dela, de confiar nos pés, para que os pés me guiassem, não a parte de cima do meu corpo, guiasse e o pé iria na sequência, mas o lugar de base do meu corpo, trazendo os pés como criação, e não simplesmente como um movimento que está indo junto com todo o resto. Aí você pensa, você para pensar isso na sua casa, quando você está se movendo. Não, você acha que já está tudo automático. Já está tudo... E tá, né? Tá no automático. Só que aí, esse é o ponto. O que acontece quando você torna isso consciente? Quando você traz a respiração e a respiração se torna consciente. Quando o movimento do seu corpo se torna consciente. E eu lembrava muito no sentido do pé, voltando o pé. Tem que aprender a cair. Né? O que é aprender a cair? Como que cai? Não tem problema cair. Né? E a gente tem medo de cair na vida. Né? Estou fazendo um trabalho e aí isso é uma queda. Como se a queda também fosse um problema. Sendo que a queda é só mais um movimento. Você falar, isso também acho interessante, dá licença. O chão, seja qual o solo for, ele é um grande amigo. Experimentar estar no chão, não só com os pés, o corpo inteiro. Escolha seus solos, varie, porque quando você estiver em pé, essa relação de pé, cabeça, ir descendo, tornar isso mais consciente, isso traz uma noção da tua relação com a gravidade, com o teu corpo inteiro, com o bater do coração, com o poder que você tem, com a pulsação desse corpo vivo. É uma coisa que a gente não faz tão bem. E você sabe, quando eu te escuto, me vem assim... E tem uma questão do teu eixo de gravidade, né? Então, assim, eu tenho 2 pés e aí eu tenho que aprender a usar eles porque faz parte da minha máquina. Mas eu poderia não ter os pés. Sim. E aí, qual seria o meu eixo de equilíbrio? Porque aí é importante, cada corpo é um corpo, né? A gente fala muito as pessoas falam de PCD, a gente fala de PDC, que é a potência das curvas. Então, como que uma pessoa que tem um corpo diferente do que se entende, do que é padrão, consegue achar o eixo de gravidade dela e perceber que, na verdade, o movimento que ela faz, que as pessoas entendem que é chão, para ela é céu. E o que é céu para as pessoas, para ela é chão. Ou a base do tronco tem uma força diferente do que tem... Porque quando você começa a perceber o seu corpo como único e buscar o teu eixo de gravidade, eu sinto e tenho muita fé nisso, que você faz coisas que são ditas impossíveis para um ser humano fazer. Sim. Porque a gente também encapsulou essa coisa de que o ser humano ele só se movimenta dessa maneira, ou faz dessa forma. E a gente tem aí vários esportistas, várias pessoas de dança trazendo outros lugares de movimentação e com muito conforto. Muito conforto. Sim, e quantas vezes você já disse, mas isso eu não faço. Ela faz. Gente, nem brincou de fazer, brincar de fazer, né? Só a experimentação não precisa começar dando a estrela, não, mas não é o que o outro faz, é o que o outro te inspira a libertar esse corpo que está aprisionado. Esse é o convite, né? E aí eu acho que a gente volta no bebê, na criança. Isso! Sabe? Que tá rolando, que tá pegando o pé e colocando na boca, tá descobrindo se ela tem dedo, se ela não tem dedo, se ela tem orelha, se ela não tem orelha. Aí a gente cresce e a gente fala assim, não, tá aprendido. Não tá, não. Não tá, não. Eu acho que falta o ser humano perceber que esse corpo ele não tá dado. Sabe? Ele tá aí para você aprender e descobri-lo. Você ainda não descobriu, sabe? É como se você tivesse ganhado um presente e você tá ali com aquela caixa, sendo que aquela caixa é um origami. E você até hoje não sabe que ela é um origami.
sabe? Que você, na verdade, na hora que você abrir aquela caixa, você vai perceber que com aquele origami você vai fazer um elefante. E pode fazer um outro bicho depois, né? E pode fazer um outro bicho Desdobrar e um outro, desdobrar corpo, e dobrar, desdobrar o desdobrar, papel. entendeu? Então, eu acho que a gente fala muito da palavra encaixotar, né? O corpo, ele se tornou essa caixa Sim. dada. Olha, meu presente está aqui. Mas é que nem uma criança que recebe, às vezes você dá um presente pra criança, a criança ela vai brincar com o papel e não com o brinquedo que tá ali dentro. A criança vai brincar com a caixa, Exato. não com o presente que foi comprado. Porque ela tá brincando com as formas, ela tá brincando com as cores, ela tá brincando com a textura. E eu acho que quando a gente perde isso, independente da idade que a gente tenha, a gente não tá vivo. Isso é tão importante, porque me lembra uma coisa assim, quando eu lido com pessoas terapeuticamente, ou comigo mesmo, que tem uma agonia, o que a gente sente? O corpo apertado. Se observar, o corpo está apertado, a respiração começa a ficar apertada, todos os músculos começam a ficar apertados, tudo começa a ficar apertado, mas a gente só fica olhando o pensamento. E não desaperta essa caixa, que é a primeira caixa, o primeiro invólucro que a gente descobre que existe, que é para nossa existência, né? Tipo a Poli Dionísios. Dionísios é a loucura lá dentro do corpo apolíneo. Mas não é para ser um corpo estátua, mitificado. É para ser elástico, para dar a chance da comunicação. Caótico, né? Libertador. Eu fico te escutando e percebo quanto que a gente precisa se abrir para essa experiência de ser corpo. Né? Essa questão de você trazer de uma forma muito mais orgânica, né? Você sabe disso, assim, eu acho que eu não tomo quase remédio nenhum na minha vida, já tem anos. Eu parei com os remédios porque eu como experimentalista, eu falo, ok, deixa eu escutar o meu corpo. Né? Escutar a cólica que eu sinto na menstruação, eu vou escutar a dor de cabeça que eu tenho, né? O meu labirinto, o que está acontecendo, Sim. Esses uom que eu sinto na minha cabeça, o que é isso? Mas eu acho que vai para um lugar que eu parto de uma premissa de experimentar. E eu não vou sair correndo para um médico, atrás de um diagnóstico, para parar de sentir aquilo. Sim. Sabe? E eu sei que às vezes as pessoas ficam temerosas de fazer esse movimento de escutar o corpo. Mas é muito incrível que quando você começa a escutar o corpo... Por que eu não tomo remédio? Porque o meu corpo está aprendendo e eu estou aprendendo com ele. Tem uma dissociação, é engraçado. Esse eu, né? O que eu sou? Eu sou meu corpo? Às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Uhum. Né? E eu observo como que a coisa vai acontecendo. Então, e aí você começa, a partir do momento que você se permite, a mapear. Então, eu sei que quando eu caotizo muito o meu cognitivo, o meu labirinto vai pegar. E às vezes eu tô conversando com a pessoa em casa, vai assim, uau, uau, e aí eu simplesmente falo, uau, peraí, tá rolando uma onda aqui. Essa é a aprendizagem que tu fez, né? É total, mas foi uma aprendizagem que não foi pelo medo. Eu não vou ter medo. Não posso ter medo desse corpo. Eu preciso escutar ele. Ele pode se deparar com os medos, que é o próprio, talvez o provocador da labirintite. Mas primeiro, quem vai é a coragem de, vou viver, deixa ver. E aí é interessante porque você começa assim, não, peraí. Vou colocar um gelado na cabeça, vou colocar um quente, vou dançar, vou mexer com o meu corpo e vou dançar para ver o que acontece. Você começa a desenvolver também provocações, deixa eu ver, deixa eu testar. É tudo um teste, sabe? Então, tem um lugar, eu não estou nem falando, né, dos conhecimentos ancestrais de lidar com ervas, de lidar com outras coisas em relação ao corpo. Que é um universo, né? Entendeu? Mas é impressionante, por exemplo, banho de sal grosso. Gente, eu tomo banho de sal grosso demais. E tomo, sabe por quê? Porque quando eu tomo banho de sal grosso, eu chego num outro lugar com a minha disposição que é maravilhosa. Não me importa o que está escrito ali. Se isso é crença, se não é crença, se é científico, se não é científico. Tem uma cientista do corpo que está falando assim, não, isso me faz bem. E se isso me faz bem, vou repetir.
Não, isso não me fez bem. Não vou repetir. É também perceber até onde você vai com os seus movimentos e com suas experimentações, sabe? Eu acho que tem um lugar do ser que volta à criança. A criança, ela se estica um pouco mais. Ela quer saber se ela pode pular ali. E às vezes ela pula para saber. Uhum. Entende? Ela não fica pensando, será que se eu pular ali vai ter um... Ela cai, depois chora e ri. E vai de novo. E depois levanta. Sabe? Agora, tem uma coisa também que eu acho legal no que você está falando. Gente, ciência também é arte. Esse encaixotamento a ciência que leva você a tomar um remédio, que leva você a tomar um monte de remédio sem que você se sinta. Não é a ciência, né? A ciência realmente é o mercado de consumo que tem que te levar para os remedinhos e tal. A ciência, na realidade, ela super sabe do sal grosso, ela super sabe do iodo, ela sabe das luas que a mulher vai parir, né? Você vai menstruar, você vai parir, em quanto tempo. A ciência é algo muito mais amplo e muito mais belo do que isso que a gente está... encaixota ela hoje. E que nos é vendida o tempo inteiro. Mas né? é isso, que a gente precisa aprender a olhar a complexidade da coisa. Né? Exatamente. Então a gente precisa aprender que, no caso, quando a gente está falando dessa questão da medicina, né, dos remédios, existe uma indústria, mas também existem remédios que eles são úteis, coexiste. Sim. Então é importante, na verdade, você se empoderar do seu corpo para você conseguir perceber, agora eu vou tomar um remédio. Agora eu não vou tomar. Agora eu vou procurar esse lugar. Agora eu não vou entrar em pânico por causa disso. Sabe? Porque o corpo, ele faz muitas coisas. O meu corpo, por exemplo, se cada tremedeira que meu corpo tem eu fosse parar num médico, eu ia todo dia. Eu ia todo dia, sabe? Eu sei que... Vamos lá, né? Eu sou uma espiritualista, eu também sou, mas eu sou uma experimentalista bem hardcore, né? Você sabe disso, e eu vou experimentando, não precisa ser como eu sou. Mas eu acho que é você, na verdade, abrir para a dúvida e para a questão, sabe? Saber o que você está sentindo. E na verdade, para a dúvida, olhar para o teu corpo e começar a perceber assim, poxa, toda vez que eu fico nervosa, eu tenho uma tremedeira no olho. E aí, deixa tremer. E aí, olhar para essa tremedeira no olho. Porque, às vezes, se você navega pelo que você sente, essa tremedeira do olho vai acomodar. Sim. Sabe? Mas aí é você conversar com essa entidade que é o teu corpo. Ele faz muitas coisas. Como um cientista, como um navegador, né? Exatamente. Assim, é isso, é saber ir junto e descobrindo e acompanhando e tratar o pânico com muito amor. Né? Porque tudo parece que dá pânico. Parece não, está babado, né? Os tempos modernos são os tempos do medo, já ouvi aqui num outro podcast, né? Vamos lá, viva o medo, viva o pânico. Gente, pelo amor de Deus, quanta gente adoecendo por indução, enquanto que a ciência é o saber, é procurar saber, né? Consciência, inconsciente, é dinâmico. E volta para si mesmo. Você sabe que é interessante, porque uma vez eu vi, acho que foi o Osho que comentou sobre isso, no sentido de que a religião, ela não tem verdades, e a cada momento você vai mudando, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que é muito a ciência na cabeça e fora a religião, fala, não, porque a religião não tem nada para provar que aquilo é verdade. E aí você vê várias crenças diferentes com várias narrativas e fala, não tem uma crença só, tem várias no mundo inteiro acontecendo. E aí eu acho que o Osho comentou, falou assim, mas se você olha a ciência também, muda o tempo inteiro. Uma coisa que te faz bem hoje, amanhã não faz bem. Uma coisa que foi descoberto, um elemento no teu corpo que não se descobriu antes. Aí entra em discussão sobre o quê. Então, assim, as verdades, elas são móveis em todas as áreas. Tudo é movimento. Tudo é movimento, sabe? Só que a gente coloca assim, não, mas isso aqui é fato comprovado, até não ser mais.
né? A gente tem limitações de percepção de várias coisas. Então, eu sempre falo que atue com a verdade que aparece na sua frente, mas não se apegue a ela. Exato. E aí, segue. E é o movimento que gera movimento. Tua percepção se mantém aberta para o que está ao redor. Naquele momento aquilo faz sentido, mas a percepção continua aberta. A ciência é isso, a arte é isso, o autoconhecimento é isso. Tudo né? é isso, a vida é isso, sabe? A gente fala muito dessa questão dos ciclos e como esses ciclos eles são complexos em termos de existência e como isso acontece. Por exemplo, você está em casa. Como eu trabalho muito o corpo, às vezes eu estou assistindo qualquer coisa na televisão e quando eu vejo tá o meu pé formigando, a perna quente. E aí eu falo, ok. O que tá acontecendo? Oi, perna! Oi, perna, tá viva, né? Eu sou cheia de tatuagens. Quem nunca que tem tatuagem não sentiu aquela dor da tatuagem de novo, anos depois de ter feito? Sabe? A mesma dor. Porque tem a questão da percepção, da memória. Então, a forma como a gente sente é algo extremamente complexo para a gente simplesmente falar assim, não, esse aqui sente igual aquilo ali, então a resposta é esta. E é bom ou mal? Por isso que eu falo que o convite, a partir do momento que a gente vive numa sociedade diversa, de muitas verdades, é você se tornar um experimentalista. Porque é o que eu falo, tudo que eu sinto, eu mergulho. E essa é a minha métrica, entendeu? Eu olhei alguma coisa e alguma coisa me tocou, eu como criadora, eu olho e falo, ok, eu vou brincar com alguma coisa que eu tô vendo ali, que não necessariamente eu sei. Gente, olha só, ela como criadora, todos como criadores, pelo amor de Deus, ouça a voz. É um eu que somos todos. É isso aí. Né? É isso que a Caos quer suscitar, né? É isso aí, porque você sabe bastante eu já fazendo isso. propaganda aqui, não, entendeu? mas é porque eu acho que passa por um lugar, você sabe o quanto que eu me trabalhei para chegar e falar aqui tranquilamente, independente do julgamento. Né? O quanto, na verdade, eu abri lugares dentro de mim que eu falo... A gente discute muito o corpo, né? Fala assim, peraí, eu tô sentindo um negócio, acho que eu tô trabalhando qual parte? O reptiliano do meu cérebro, eu tô trabalhando o meu ombro, eu tô trabalhando o sacro. Não é? Quantas a gente discute muita coisa. E eu acho que a causa lá é esse convite para se discutir. Né? Cada vez mais, quando a gente vai navegando na Caos, eu falo que é um aprendizado por inspiração. E aí o aprendizado por inspiração passa, se você pega a palavra inspiração, passa por se inspirar do outro. Então hoje eu estou respirando, você estou né? Inspirando Maristela. Estou pirando, porque na palavra inspiração também tem o pirar. E tem a ação sobre isso. Sim. Então, é isso. A causa é um grande convite para se experimentar. E esse podcast aqui, ele é só um laboratório de muita coisa incrível que a gente vai descobrir nessa jornada, isso eu tenho certeza. Eu só agradeço poder estar aqui. Não, é babado, é bom. É bom trocar com ela, é bom trocar com a causa, é bom viver. É um convite de experimentar, gente. E você nem falou da Isadora Duncan que estava na sua Isadora cabeça. Duncan hoje veio me visitar. Fala da Isadora Duncan. Oi, Isadora. Pois é, então, gente, pesquise Isadora Duncan, que é maravilhosa, traz a natureza pra dança. E, na boa, se você não quer fazer de olhar um pro outro 1 minuto, pega hoje, pelo menos assim, então, uma música que você ama e dança. Esse é o convite que a gente faz. Se experimente, porque... A dança, ela abre poros, alma, sentidos e vai saber onde você vai parar. Vou dar só mais um nome. Um beijo, Angelviana, pra sempre. Te amo. Prazer, Caos. Prazer, Caos.